semana transformadora, a semana do cérebro sensível. Este é o primeiro dia e vou deixar-te um desafio. Primeiro vou começar por te dar as boas-vindas, desejar que esta semana seja realmente transformadora e que possas absorver e mergulhar neste mundo extraordinário da sensibilidade do nosso cérebro que nos ajuda em tanta coisa e vou fazer aqui um mapa desta pequena aventura de uma semana que vai correr entre dia 20 e 27 e vamos então perceber como é que ela vai acontecer. Nestes 3 primeiros dias, 20, 21 e 22, vamos ter 3 pequenos desafios que são disponibilizados logo pela manhã, que receberás por e-mail, e vamos ter também resposta a esses desafios na nossa aula. De qualquer das formas, quando acabares este desafio, eu proponho que partilhes a tua reflexão, as tuas questões, as tuas conquistas em relação a ele nos grupos ou do WhatsApp ou de Facebook. No Facebook tens um post onde podes colocar para que nós possamos depois refletir em conjunto e fazer aqui um belo brainstorming para que todos possamos partilhar as ideias e as reflexões, as dificuldades, os desafios, as conquistas, e isso torna tudo isto muito mais rico. Eu farei para dar resposta a todas as vossas reflexões, ok? E durante estes 3 dias, 20, 21 e 22, eu vou propor-te esses 3 desafios que são quase como se um aperitivo para as nossas aulas. As aulas vão decorrer ao vivo e em direto, hoje à noite às 21h30. Vais receber o link também por e-mail para poderes estar presente e no dia 22 também às 21h30. Hoje vamos falar sobre os erros que provocam também desregulação e que dificultam a aprendizagem e a promoção da saúde. E porquê que está tudo interligado? Este vídeo eu vou-te explicar então o porquê. Mas antes disso, vamos continuar aqui na nossa agenda e nos nossos horários para que tu não percas nada do que eu preparei para ti nesta semana. Temos então os 3 desafios que estão disponibilizados logo pela manhã. Temos as aulas ao vivo em direto, onde falamos sobre os 3 erros e depois vamos falar também sobre as soluções e entendermos aqui este mecanismo que pode transformar a nossa visão e a nossa intervenção, sobretudo na prática com as crianças, e melhorar a sua regulação do sistema nervoso e tudo o resto. E durante a semana vamos ter também diretos temáticos, e esses diretos temáticos vão acontecer tanto nas páginas das redes sociais como no grupo exclusivo do Facebook. No meio também vamos ter algumas surpresas muito transformadoras e que foram feitas com imenso carinho para que possas interiorizar cada vez melhor esta semana. Então, os diretos vão decorrer no dia 23, 25 e 26 e são sempre às 21h30, ok? Para facilitar aqui. O primeiro direto é sobre como passar da teoria à prática e depois de nós falarmos sobre os porquês de envolver estas temáticas em conjunto, os erros, as soluções, faz sentido nós falarmos muito sobre a prática, como é que tudo isto se desenrola no dia-a-dia, ajudando cada vez melhor as nossas crianças, e é para isso que nós aqui estamos. Depois, o direto de dia 25 é sobre compreender as emoções, compreender as crianças. Vamos deixar-vos aqui este desafio. Eu não vou estar sozinha nestes diretos, vou ter alguns convidados comigo que tenho a certeza que tu vais gostar. E no final, no dia 26, vamos ter então um direto de perguntas e respostas sobre tudo o que surgir durante esta semana. No dia 27, há uma surpresa para ti. É o último dia, é um dia que eu quero que dediques também para esta semana, mas muito de autorreflexão, de autoconhecimento e de interiorizar tudo o que fizemos aqui. Então, não vamos ter uma aula ao vivo, mas ainda assim eu quis que tu agendasses esse dia para esta semana, porque será muito importante quase para o resto do ano e o resto da tua vida depois disto, ok? Agora, vamos aprender um bocadinho e deixar aqui este desafio antes da nossa aula sobre quais são os erros mais importantes na educação que provocam desregulação e que dificultam a aprendizagem e a promoção da saúde. Antes disso, vamos
perceber porque que eu faço sempre e porque que eu trago sempre estas 3 áreas em conjunto. A educação, a aprendizagem, a promoção da saúde, nomeadamente da saúde do cérebro e do sistema nervoso, e a regulação ou autorregulação emocional. Para percebermos isto, é preciso entendermos um bocadinho os processos e os mecanismos do cérebro. E porquê que eu trago sempre estas questões? Primeiro, é bom que me apresente, porque eu sou a autora desta semana e acredito que já tenhas tido contacto comigo, mas eu sou a Rita Figueiredo e criei realmente esta semana para nós despertarmos para a sensibilidade do nosso cérebro. Para que isso aconteça, é fundamental nós percebermos os mecanismos e os processos. Não tem que ser pormenorizadamente, não tem que ser do ponto de vista de um neurocientista ou de um especialista em neurociência, em neuroeducação, mas eu trago-te isto quase como se fosse uma tradução daquilo que eu sinto e que também, através da neuroeducação, nós transmitimos muito que é essencial um educador, um treinador, um professor, um pai, saiba sobre o cérebro para que possa ajudar cada vez melhor as crianças da sua vida. Eu sou neuroeducadora mindfulness, ou seja, eu dedico-me a estudar sobre neurociências, neuroeducação e mindfulness. Além de estudar, eu vou criando projetos e trazendo tudo isto para a prática. Eu gosto muito desta visão de tradução daquilo que a ciência e, nomeadamente, as neurociências têm vindo a desenvolver e a descobrir para passarmos à prática. Eu especializei-me, tirei uma pós-graduação em neurociências e neuroplasticidade e neste momento estou a estudar neuroeducação em Hopkins. E trago aqui esta vertente mais prática, mas também mais mágica, de trazermos todo este conhecimento aplicado às crianças. Daí eu também trazer o mindfulness e o neurostorytelling infantil, que eu acho que nos ajuda imenso nesta magia de entendermos melhor o nosso cérebro e entendermos melhor as nossas crianças. Vamos começar? Vamos unir todas estas abordagens para que isso faça muito sentido na aprendizagem que vais tirar desta semana. Para percebermos estas abordagens, vamos começar pelo processo de aprendizagem. O processo de aprendizagem, além de ser um bocadinho complexo, tem várias fases e não era muito correto eu dizer que ia explicar o processo todo exato aqui, mas vamos falar sobre algumas fases essenciais para que percebas então porque é que faz muito sentido, aliás, cada vez mais sentido, nós falarmos da autorregulação emocional, da aprendizagem e da promoção da saúde em conjunto, porque elas são indissociáveis. E quando nós olhamos para os processos de aprendizagem e até para os processos de autorregulação do nosso organismo, nós percebemos isso muito bem e é por isso que estamos aqui a sensibilizar-te para esta temática, para esta união que facilita muito quando nós estamos a traçar práticas pedagógicas, práticas terapêuticas, práticas educativas e até lúdicas com as nossas crianças. Para nós aprendermos, eu uso muitas vezes esta frase de Jill Bolte, que escreveu A Stroke of Insight. É um médico que, depois de passar uma experiência de AVC, acabou por escrever um livro sobre isso. Um livro muito interessante, que se não leste, então desafio também a ler. E ele diz-nos que, apesar de muitos de nós nos acharmos criaturas pensantes que sentem, biologicamente nós somos criaturas sensíveis que pensam. E o que é que ele quer dizer com isto? Quando nós interpretamos isto, conseguimos perceber que faz parte do processo de aprendizagem. Porquê? O nosso sistema nervoso controla, e é aqui quase o comando de todo o nosso organismo. E para que nós cresçamos, para que nós nos possamos desenvolver, nós fazemos-lo através da experiência. Ou seja, nós temos o nosso cérebro, a nossa constituinte, que já vem com muitas características pré-definidas, quer pela genética, quer pela estrutura toda do nosso organismo e pela natureza, mas que vai receber informação do exterior e informação de estímulos, do exterior, também do interior, mas essencialmente do exterior, e através disso vai criando respostas, vai processando isso, interpretando e criando respostas. E essas respostas é que fazem com que nós possamos criar determinado caminho neuronal e não outro.
Ou seja, quando isto acontece, quando há este processamento, esta resposta e uma repetição, as estruturas do nosso cérebro são efetivamente alteradas fisiologicamente. E ao longo dos anos foi-se investigando cada vez mais, nomeadamente os processos de memória, a aprendizagem, o que é que acontecia ao nosso cérebro quando eles existiam, estes processos, e o que é que fazia com que nós, por exemplo, nos esquecêssemos ou tivéssemos aqui mais dificuldade em determinadas aprendizagens. E houve uma descoberta de um prémio Nobel do Dr. Eric Kandel, que descobriu exatamente uma proteína ou um conjunto de proteínas que eram produzidas cada vez que nós registávamos uma memória no nosso hipocampo. Ou seja, cada vez que nós temos uma memória, são produzidas proteínas que fazem com que a nossa estrutura do cérebro altere. Ou seja, quando nós criamos memórias, nós estamos a criar, a construir fisiologicamente estruturas no nosso cérebro. E essas estruturas são caminhos neuronais. Por isso é que ele diz com muito carinho que os educadores, os professores e também os pais são os construtores dos cérebros das crianças. Das crianças e não só, mas efetivamente das crianças que têm aqui mais rapidez e mais mielina também para fazer tudo isto mais rápido, como as pequenas esponjas que nós sabemos que eles são. Então, isto, além de nos dar aqui muita responsabilidade, que eu gosto de passar sempre a todos, também nos dá esta consciência de que fisiologicamente as nossas experiências estão a causar aqui diferentes caminhos e a alterar as estruturas, quer em termos de rapidez, quer em termos de sequência, quer também em termos de volume. Então, nós vamos receber uma informação, recebemos imensas informações ao mesmo tempo, por estímulos, que são detectados pelos nossos nervos sensoriais, pelos nossos terminais nervosos. Essa informação é encaminhada por vários tratos para o nosso cérebro, é recebida nomeadamente pelo tronco encefálico e do tronco encefálico passa para o tálamo, onde ela vai ser também inicialmente processada. É importante perceber que o nosso cérebro, todas as zonas processam informação. A especialidade do nosso cérebro é processar informação. Então, sempre que ela passa de um sítio para o outro, ela é processada de alguma forma. Em algumas zonas, ela é processada da parte mais sensitiva e mais sensorial, noutras, na parte mais cognitiva, noutros na memória, noutros a interpretação. Então, depois toda esta dança de movimento faz com que nós consigamos desempenhar todas as funções extraordinárias que conseguimos desempenhar. Mas voltando aqui a este processo, estamos no tálamo que vai perceber onde é que, quase como se ele passasse aqui a informação de para onde é que ela vai direcionar, onde é que ela deve ser mais esmiuçada, onde é que ela deve ser mais interpretada. E muitas vezes esse processo passa pelo sistema límbico, pela amígdala. Ao mesmo tempo que passa pela amígdala, nomeadamente quando estamos a falar sobre emoções, também passa para o córtex pré-frontal. Só que o caminho que faz para o córtex pré-frontal é mais lento, porque é uma resposta mais precisa. O que faz na amígdala é mais rápido, porque é um mecanismo de sobrevivência. E daí as emoções terem logo uma resposta muito mais rápida para nos ajudar a proteger. Depois do córtex pré-frontal, ele volta de novo para a amígdala, quase para fazer um balanço de fizeste a resposta que deste inicialmente é adequada ou é exagerada? Se calhar foi exagerada, então vamos ser mais precisos e dar uma resposta mais precisa no seu tempo. E este processo acontece muito rapidamente, em milésimos de segundo, tanto de um lado como do outro. A seguir, também muito rapidamente, essa informação é processada também no hipocampo, que é o chamado centro da nossa memória. E é aí que acontece essa produção de proteínas que vão criar esta estrutura. E para ela acontecer, para se criar esta estrutura, é essencial que exista já um significado prévio, ou seja, que eu já saiba alguma coisa sobre aquele estímulo exterior que eu recebi através dos meus órgãos dos sentidos e através dos terminais nervosos, e que isso faça sentido para então se produzirem essas proteínas.
O que é que acontece quando nós nos esquecemos? Então, podem acontecer duas coisas. Primeiro, pode acontecer que esta parte não foi impactante o suficiente para o nosso hipocampo registar, e então ela simplesmente não vai produzir essa proteína, ou pode acontecer que ela não se repita vezes suficientes e que passe só ali a ser armazenada de forma prática na memória de trabalho, ou seja, naquela memória que nós vamos utilizar agora, mas depois rapidamente vamos esquecer. O esquecimento é o nós não produzirmos estas proteínas para a estrutura do nosso hipocampo ter esta memória ali, de forma a que depois ocorra outro processo, que é a evocação, quando nós vamos buscar alguma coisa à memória e depois podemos utilizar. Então, quando eu estou aqui a falar de todo este processo, que é um processo de aprendizagem e nós falamos ao mesmo tempo de processo de aprendizagem, do processo de memória, do processo de reconhecimento sensorial, da emoção, então, todas estas coisas acontecem em conjunto. Como é que nós pensamos, às vezes, na prática, que podemos ensinar, que podemos aprender, que podemos promover a saúde sem falar de todas estas coisas ao mesmo tempo? Se no nosso próprio cérebro elas acontecem em simultâneo, elas estão em consonância, elas existem como uma dança em conjunto. Pois é, não faz sentido. Então, vamos aprender hoje quais são estes erros, até porque quando estamos a falar do sistema límbico, quando estamos a falar da amígdala que processa, ela também está ligada ao nosso sistema endócrino, então, e esse sistema faz regular a nossa temperatura, faz regular o batimento cardíaco. Portanto, se alguma disfunção existe na parte da regulação emocional, na forma como nós experimentamos as nossas emoções ao longo do tempo, isso vai fazer com que a nossa regulação de todo o sistema nervoso também seja afetado. Então, aqui, neste bocadinho, conseguiste perceber, penso eu, de forma prática e rápida, como é que todas estas áreas que eu falei são essenciais e indissociáveis, quer para a aprendizagem, quer para a promoção da saúde, quer para a regulação emocional, ok? Logo vamos falar dos 3 erros que causam esta desregulação e que dificultam a aprendizagem, que dificultam a promoção. Eu espero por ti, estou a aguardar também a tua reflexão sobre isto. E deixo-te também o desafio para colocares esta pequena reflexão sobre o que aprendeste aqui, se já tinhas esta noção, se tens dúvidas em relação também a este processo todo, partilha nos nossos grupos. Eu vou gostar também de saber. Um beijinho e até logo!